Hoje a nossa aula será sobre padrões harmônicos, em destaque para o padrão Butterfly. Este é um exemplo que ocorreu no ouro, no SHA-USD. Vamos pegar a retração de Fibonacci e demarcar aqui o nosso padrão harmônico. Perceba que aqui ele fez um movimento para baixo, fez um fundo e depois ele fez um fundo maior. Demarcou aqui um segundo topo, né? Aqui é um topo. Ele fez este topo, aí ele fez um fundo maior, corrigiu, ele fez esse movimento para baixo, ele corrigiu. E essa correção foi de 78,6. Então, vamos deixar aqui do lado, né? O que nós precisávamos observar é que ele fez esse movimento para baixo e ele corrigiu este movimento para baixo. Aliás, ele fez esse movimento para baixo e ele corrigiu este movimento. E nós vamos ver exatamente essa queda aqui, de quanto que foi a correção. A correção foi, você coloca a sua retração de Fibonacci, o 100% aqui, e o zero aqui. Este aqui é o ponto zero, e aqui é o 100%. Porque ele caiu tudo isso, e se ele corrigir completamente, ele corrigirá 100%. Mas ele corrigiu 78,6%, bem aqui. E depois que ele fez esta correção, ele teve esta baixa aqui. Esta baixa, nós vamos pegar a retração de Fibonacci e medi-la. Esta baixa, esta correção desta alta aqui, ela se deu em 50%. Uma correção digna de tomar nota, com uma correção para fins de onda ou de padrão, ela é uma correção de no mínimo 38,2%. Se corrigir 23,6 ou menos, não é uma correção digna de nota, vamos dizer assim. Uma correção válida é uma correção de no mínimo 38,2%. Essa aqui, ela chegou nos 50%. E depois que ele corrigiu esses 50%, ele fez um movimento de expansão para cima, ultrapassando o topo. Então, nós pegamos a ferramenta, retração de Fibonacci, nós colocamos o 100 aqui e o 0 no fundo. Então, este intervalo aqui, desta primeira onda do nosso padrão, o topo dela é 100 e o fundo é 0. Aqui tem a correção que fez dessa queda em 78, né? E depois, porque aqui nós vamos apreciar a extensão. A extensão de um butterfly, ela vai desde o 127 até o 61. Então, o nosso butterfly, ele vai estar concluído a partir do 127, podendo prosseguir até o 161. Neste caso aqui, ele veio até o 144.
dei uma agulhada no 144 e aí ele passou a corrigir o padrão. A correção do padrão Butterfly, ela é no mínimo, minimamente 61,8%. Então a correção desejável desse padrão estaria aqui. Como podemos ver, ele ultrapassou um pouco. Este gráfico aqui, ele me parece que é apreciável desde do gráfico diário. Aqui é o H4, vamos ver no diário. Até no diário, olha, este gráfico ele é apreciável, dá para você notar aqui. E ele levou alguns dias para se formar. Veja que é um processo demorado, né? Ele começou a se formar aqui no dia 16 de novembro de 2020. Foi concluído no dia 6 de janeiro, ou seja, 2 meses, né? Praticamente, quase 2 meses. E após ele haver concluído o Butterfly, ele levou 3 dias para atingir o alvo de 61,8. Esse até que foi rápido, porque tem pares, né, que são menos líquidos, menos voláteis, que demora uma semana ou mais, né, para um padrão diário. Então, vamos fazer nossas observações aqui. Então, vamos fazer as anotações didáticas. Aqui seria o ponto X. Aqui seria o ponto A. Ponto A. Ponto B. Ponto C. Eu acho que didaticamente esses pontos são interessantes. Ponto D. Didaticamente é bem interessante esses pontos, né? Vamos dar continuidade aqui. Então, nós temos o ponto X, A, B, C, D. São ondas, né? Então, a gente pega a ferramenta novamente. Aqui seria 100% de correção e aqui 0%. Então, se ele desceu tudo isso, nós estamos no zero, ele corrigiu 23%, 38%, por fim, culminou com 78,6% de correção. Aí ele deu uma pausa, um intervalo. E esse aqui, como nós vimos, então a correção desse XA, o ponto B, ele para configurar o padrão Butterfly, o ponto B é uma correção de 78,6% do intervalo XA, né? B é uma correção de XA em 78,6%. O ponto C é uma correção entre 38,2% do segmento AB. O ponto C vai corrigir a B entre 38,2% e 88,6%.
pode chegar também a 100%, só não pode ultrapassar, né? Pode ir até 99%, 100%, fazer um fundo duplo. Então, o ponto C vai corrigir o segmento AB desde 38% até 88,6%, máximo 100%. E aí vai dar início à onda D, né? A perna D. Essa perna D, então, ela é uma expansão dos segmentos anteriores, das ondas anteriores. Então, nós vamos demarcar aqui 100%. O ponto X é 100%, é 100, né, com a ferramenta de Fibonacci. O nosso ponto 0% está em A. O ponto B está em 78,6, automaticamente. E a expansão, então o ponto D é uma expansão de XA. Ele é uma expansão desse segmento aqui, que varia entre 127% e 161%. O mais comum é 144%. Né? 161 já é um pouco raro, e há casos em que ele ultrapassa e vai até 200, 224. Mas isso já é um pouco mais raro, né? O comum mesmo seria até o 144. O 61 já é mais raro. Então, formado este padrão butterfly, você pode pôr uma entrada aqui no 127 já. E o seu loss, ele tem que ficar aqui, depois do 161. Né? O seu loss, ele está logo aqui depois do 161. Aí você decide onde ele se ajusta melhor, né? Após esse 161. Você entra no 127 e deixa o seu loss aqui. Nesse caso aqui, quem entrou no 127 teve essa pequena variação aqui no negativo e depois ele veio com tudo, né, para correção. Então, atingido aqui esse topo, no ponto D, você vai fazer uma correção. Você vai pegar a retração de Fibonacci, vai calcular uma correção mínima de 61,8%. É uma correção de AD, de A até D, né? 61,8%. Então, tá aí a nossa exposição sobre o padrão butterfly. Até a próxima.